Boa tarde, meu nome é Adriano, minha dupla é a Laura e o nosso seminário é sobre pinnípedes. Pinnípedes é derivado do latim pinna, significa pena, asa, nadadeira, e pedes, pé. O termo significa pés em forma de pena, referindo-se aos membros locomotores modificados do grupo e adaptados ao ambiente marinho. Os pinnípedes são mamíferos marinhos distribuídos por quase todos os oceanos do mundo. São conhecidos por alternarem suas vidas entre o ambiente terrestre e aquático. Os pinnípedes são mamíferos adaptados tanto à vida aquática quanto à terrestre. Na terra, eles realizam a troca de pelagem, descansam e se reproduzem, e no mar buscam seu alimento. Eles podem ser encontrados em todos os oceanos do globo, porém se concentram principalmente nas águas frias do Ártico e da Antártica. Lobos e leões marinhos são vistos aqui no Brasil, geralmente descansando em substratos rochosos, praias ou em locais onde a atividade pesqueira é frequente. Fazem parte da ordem carnívora. A subordem pinnípeda é classificada em 3 famílias: Otaridae, lobos e leões marinhos; Odobenidae, morsas; e Phocidae, focas e elefantes marinhos. No Brasil é relatada a ocorrência de representantes das famílias Otaridae e Phocidae. O gênero Enaliarctus é um gênero extinto da ordem Pinnípede. É o fóssil mais antigo já encontrado do grupo e, até o momento, é o ancestral de todos eles. Ele apresentava uma cauda curta, os membros desenvolvidos e membrana interdigital, comuns em animais com hábitos aquáticos e semiaquáticos. Ainda apresentavam os dentes carniceiros, que foram perdidos nos clados mais modernos, o que sugere que talvez eles ainda mastigassem as presas na costa. Essa foto é uma reconstrução do fóssil encontrado pela britânica. Se você quiser ver o fóssil, é só procurar o Enaliarctus no Google que você vê a foto do fóssil. Como todos os animais com hábitos aquáticos, eles têm o corpo hidrodinâmico, orelhas reduzidas ou perdidas, membros modificados em nadadeiras e órgãos genitais e glândulas mamárias retraídas sobre a pele. Como característica de carnívoros, eles têm o focinho reduzido, órbitas grandes e voltadas para frente, têm menos dentes que a maioria dos carnívoros, Esses dentes são pontudos em forma de cone e já não apresentam mais os dentes carniceiros, como o Enaliarctus. O maior deles é o elefante marinho do sul, que pode alcançar 4 metros e 2 toneladas, e o menor deles é a foca das Galápagos, que tem 1,20 m e alcança 35 kg. Eles possuem diversas camadas espessas de gordura sobre a pele, características que promovem uma diminuição da relação entre a área de superfície e volume e maior isolamento térmico, auxiliando na conservação de calor. Os Otaridae possuem um casaco de pele grossa, enquanto que Phocidae e Odobenidae perderam boa parte de seus pelos e são caracterizados por espessas camadas de gordura sobre a pele. Há padrões de coloração na pelagem dos pinnípedes, especialmente em Phocidae, como contrastes escuros e claros. A coloração uniforme branca é observada em alguns filhotes de focas e permitem a camuflagem no ambiente ártico. Essas adaptações, que ajudam na conservação de calor em ambiente aquático, também podem causar problemas de superaquecimento quando eles estão em terra, pois não conseguem perder calor tão facilmente. Eles também possuem as glândulas sudoríparas, como todos os mamíferos, para dissipar esse calor em terra, que ajuda um pouco. Os membros posteriores são deslocados para a parte posterior do corpo e sobrepõem a cauda, que é vestigial. Nos focídeos, os membros posteriores servem para nadar e em terra auxiliam no arraste do corpo. Já os Otaridae possuem membros posteriores que podem agir como pernas em ambientes terrestres.
Nos elefantes marinhos, os membros anteriores são tão pequenos em relação ao corpo que eles basicamente nem são usados no movimento em terra. Eles se arrastam em terra e no mar eles usam ele para nadar. Eles são carnívoros, sendo a maioria generalista, alimentando-se predominantemente de peixes e lulas. Existem algumas espécies super especializadas, tipo as focas leopardo, que possuem caninos bem desenvolvidos para atacar pássaros e outros pinípedes, e as morsas, que possuem presas nos caninos e se alimentam exclusivamente de moluscos. Diversas espécies de pinípedes são reconhecidas predadoras de outros pinípedes, e em alguns locais são responsáveis por uma parcela significativa da mortalidade anual ocorrida entre as populações. As vibriças, prolongamentos de pelos queratinosos e rígidos encontrados em diversos mamíferos, são os principais receptores táteis encontrados nos pinípedes. Essas estruturas são cerca de 10 vezes mais inervadas em comparação com os mamíferos terrestres, o que permite uma detecção melhor de vibrações na água. Eles normalmente utilizam as vibriças durante o forrageamento, de maneira que o tato, especialmente em ambientes com pouca luminosidade, se torna essencial para a obtenção de informações do ambiente e captura de suas presas. Esse grupo também possui adaptações fisiológicas para a apneia, aumentando o armazenamento de oxigênio, controle neuronal e hormonal da função cardíaca e do baço. Para lidar com a pressão submersa, seus pulmões possuem vias aéreas reforçadas com anéis cartilaginosos ou camadas de músculos lisos, com alvéolos que esvaziam completamente em mergulhos, evitando problemas como o colapso do pulmão. Eles também têm uma redução do metabolismo aeróbio, reduzindo sua dependência por oxigênio. Eles possuem uma concentração maior de enzimas glicolíticas para tolerar uma quantidade maior de ácido lático. Essa maior tolerância pode estar associada a adaptações para a hipóxia. Eles apresentam uma estação reprodutiva bastante marcada durante o verão, estendendo-se por um período que pode variar entre 2 e 3 meses para os diferentes gêneros. A reprodução deles é majoritariamente terrestre, podendo variar o local de cópula entre que ocorre tanto em gelo como na terra. A maior parte das espécies também apresenta um comportamento poligínico, no qual os machos são acompanhados de várias fêmeas. Nessas espécies tem o dimorfismo sexual, em que os machos são geralmente muito maiores que as fêmeas e apresentam características mais marcantes, como as morsas com as presas maiores e nos elefantes marinhos. A poliginia ocorre na maioria das espécies que se reproduzem em terra, no qual os indivíduos se dispõem em colônias onde os machos protegem ou o território ou a fêmea entre eles. Nas espécies que são monogâmicas, o tamanho entre o macho e a fêmea são quase iguais. A gestação deles varia entre 10 e 12 meses, podendo durar até 16. Esses animais possuem implantação tardia do embrião no útero, atrasando o nascimento da prole, o que permite que a fêmea se desloque até a terra ou gelo, onde as condições para o parto são mais favoráveis. O cuidado parental materno varia de espécie para espécie, mas o cuidado parental paterno é inexistente em quase todas elas e é predominantemente nocivo quando os indivíduos machos têm contato com os filhotes. Aqui representado em amarelo é a distribuição geográfica do grupo. Essas são algumas das espécies que são encontradas no Brasil, todas na região sul do país. O lobo marinho sul-americano é a espécie predominante no litoral catarinense. Os machos são maiores que as fêmeas. Eles se distribuem ao longo do litoral sul-americano da costa norte central do Peru, no Oceano Pacífico,
e ao norte da Argentina e Uruguai, no Oceano Atlântico. Não existem colônias reprodutivas deles no Brasil. Os registros são de indivíduos juvenis de ambos os sexos. O leão marinho do sul está distribuído por todo o litoral sul-americano, do Peru até o Uruguai. No Brasil, a espécie concentra-se principalmente no Rio Grande do Sul. O elefante marinho sul-americano é a maior das focas do mundo e possui esse nome devido à presença da narina desenvolvida em machos adultos, que se assemelha à probóscide de um elefante. A espécie se origina na região subártica da Argentina. Já foram relatados indivíduos juvenis na região de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, essas foram as nossas referências e muito obrigado. Então, uma boa tarde. Tchau!